sua família, seu ministério, esta confiabilidade, tá? De estar aqui mais uma vez. Agradecido também pela vida do pastor Ronaldo, que me socorreu ali, junto com a sua esposa Jane, e a serva de Deus também, irmã Marina, me socorreu ali, orou por mim na porta. Rapaz, um vento veio assim de repente, a chegar até aqui, do nada, mas superamos. O Senhor chegou como grande, como Ele sempre chega, e eu estou aqui. Dá para você dar um glória a Jesus? Abra sua Bíblia no profeta messiânico Isaías. Isaías capítulo 5. Hoje eu vou usar o meu auxiliar aqui, porque o tablet deu um problema. Isaías capítulo 5, versículo 1 em diante. Todos acharam? Que diz a palavra do bom mestre: Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou excelente vindes, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homem de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vós, cantarei, saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei da sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei as suas paredes, para que seja pisada. E tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças, espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuvas sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias, e esperou que exercesse juízo. E eis aqui a opressão, justiça, e eis aqui o clamor. Amém, meus irmãos? Podemos assentar os que podem. Queridos irmãos, é de muita importância esse texto sagrado aos amados irmãos que estão nos assistindo também através desta plataforma digital da página da Igreja de Braz Parque Novo Mundo. Que Deus possa abençoá-la, a sua vida, a sua casa, e que as mãos do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida. Uso a palavra de Davi 23:6, que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias na sua vida, e habitarás na casa do Senhor por longos dias. E Deus abençoe os internautas que estão assistindo em suas casas, em nome do Senhor Jesus. Querido, ao ler esse texto sagrado, o Senhor nos colocou esta palavra em nosso coração a respeito do profeta messiânico Isaías. Isaías, no hebraico, significa o Senhor é a fonte da salvação. Isaías, ele é filho de Amós. Isaías profetizou em Jerusalém como profeta de Judá, no Reino Sul, na capital de Jerusalém. É bem verdade que durante este tempo
do profeta messiânico Isaías. Ele profetizou no sul de Jerusalém, no período de 4 reis que havia nesta época. O primeiro rei se chama Uzias, o segundo rei se chama Jotão, e o terceiro rei se chama Acais, e o quarto rei se chama Ezequias. Esse período de 739 até 686 a.C. Ao aproximar desse texto sagrado, é bem verdade que nós vemos aqui Isaías nos dando uma expressão, um provérbio, uma parábola do Antigo Testamento. Aproximadamente Isaías também, ele faz parte da linhagem real, da família do rei Uzias, e corre sobre o seu sangue, o sangue azul da linhagem real. Isaías, por ser filho de Amós, segundo historiadores, teólogos, nos diz que Isaías faz parte da família, da linhagem real do rei Uzias. Quando nós lemos o capítulo 5 desse texto sagrado, o profeta Isaías escreveu esse capítulo, o número 5, começando com um cântico do meu amado. Ele vai falar a respeito de uma vinha. Quando nós lemos o versículo 1, a Bíblia destaca que agora o profeta começa iniciando: cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil. É bem verdade que ele vai falar a respeito da vinha. Ele vai olhar que a terra é boa, ela é fértil, a terra foi cultivada, a terra foi arada, a terra foi limpada. Então aqui há em mão um agricultor que está no plano desta terra, cuidando, arando, está ali tratando da vinha. Mas o profeta messiânico Isaías, ele nos dá a respeito desta vinha, iniciando no versículo 1, e a palavra vinha do hebraico significa querem, e no grego se chama ampelon. Olhando para esse texto chamado a vinha, essa vinha geralmente ela é plantada em uma encosta, ou seja, igualmente a uma plantação encostada sobre os muros, sobre caminhos que eles preparavam de forma de um terraços, e ele ali arava a terra, cultava a terra, preparava a terra, e a Bíblia Sagrada diz que este autor, escrevendo Isaías, que este Senhor, ele começou a plantar, ele começou a limpar, ele começou a cultivar, ele começou a tratar com esta terra. Agora, ele lançou a semente, mas o escritor vai dizer que quando ele lançou a semente, agora ele vai esperar o tempo da colheita. Mas o escritor vai dizer bem claro aqui: e esperando eu que desse uvas boas, mas veio produzir uvas bravas. Ora, algumas vinhas foram destruídas. No Antigo Testamento, nós vemos em Jeremias, no capítulo 12, versículo 10, por essa história de falar de vinha, a Bíblia vai dizer que havia pastores que descuidou-se da vinha, deixou-se que esta vinha ela fosse pisadas, que ela fosse oprimidas, que ela não fosse bem tratada. Jeremias no capítulo 12, 10, a Bíblia diz: muitos pastores destruíram a vinha, pisaram o meu campo e tomaram em desolado deserto ao meu campo desejado. Já outras vinhas, ela teve proteção. Em umas vinhas, ela não teve proteção. Outras vinhas, ela teve grande proteção. A Bíblia destaca no Antigo Testamento, no livro de número 22, no verso 24, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, vendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Pode ver aqui direito que o anjo do Senhor,
ele veio como a segurança, e o anjo do Senhor está por cima, olha esta vinha, só que no lado direito está um muro, no lado esquerdo está outro muro. Então esta vinha está tendo proteção. Já em Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia vai destacar: apanhei-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. É bem verdade que as raposas, quando pousavam, ela queria destruir, queria arrancar a colheita, queria envenenar, mas o Senhor está falando que antes de ela vir, os homens já cuidavam dela, tratavam dela, e as raposas, ela não pousava e não fazia parte. Havia também sobre a vinha, sobre esta plantação, sobre este cuidado, havia uma torre de pedra. Esta torre era construída aonde os vigias ficavam na sentinela, vigiando. E nós lemos o texto do capítulo 5, que o próprio profeta vai falar sobre a torre. A torre é algo de proteção, vigilância. Se você vai trabalhar numa empresa, você primeiro passa pela portaria. A portaria tem um porteiro. Você pelo menos tem que dar um bom dia. Quando você sai da empresa, você tem que passar pela porta da empresa e falar com o porteiro. E a exigência de alguma empresa manda olhar o que você tem na sua bolsa para saber se você está levando qualquer tipo de algo dentro da empresa. Então, esta torre, ela está como vigilância, ela está plantada, ela está tendo porto seguro para que ninguém possa invadi-la, para que ninguém possa transpassar daquele lugar, para que ninguém possa pular o muro, para que ninguém possa derrubar o muro ou pular cerca de alguma espécie que colocasse sobre as suas vinhas. É bem verdade que a Bíblia vai destacar que a estação da colheita havia escrito em Mateus capítulo 21, 33, e a vinha era cultivada pelos seus proprietários, também como os empregados ou pessoas contratadas para esse tipo de serviço das colheitas. E está em Mateus capítulo 20, de 1 ao 16. Salomão, um homem que era muito rico, inteligente, sábio, ao qual Deus constituiu ele para ser rei de Israel, da nação que veio um momento de paz. O Senhor deu a planilha sobre as suas mãos, quando Davi já estava na beira da sua morte, mas a Bíblia diz que Davi não iria construir, senão a não ser Salomão, seu filho. Salomão precisava de algo da parte de Deus. Riqueza ele já tinha, fama ele já tinha, nome ele já tinha, mas uma coisa que me chama a atenção quando olho para Salomão é quando ele ora a Deus, vai em queimação de incenso, sacrifício fortemente e leva até o trono de Deus para que Deus desse a ele uma resposta àquilo que ele clamasse. Imagina Salomão pegando 1000 bois e levando para o monte e lançando ali, fazendo sacrifício, altares e queimando todos os bois que havia, que quando ele escolheu os 1000 bois para sacrificar. Só que a Bíblia vai dar ênfase que com tanta riqueza, com tanto nome, com tanto ouro, com tanta prata, a Bíblia vai destacar que Salomão pede a Deus algo que nunca eu imaginava. Um homem tão rico precisava somente de uma sabedoria para poder administrar, para poder cuidar, para poder dirigir, para poder cuidar do povo, da nação. E a Bíblia diz que o Senhor fala com Salomão. A Bíblia diz que quando Deus se apresenta diante de Salomão e o Senhor fala com ele, diz: Salomão, pedes o que queres. Querido, quem sabe Deus nesta noite falasse com você assim: filho meu,
peça o que você quiser. É bem verdade, eu me lembro no Novo Testamento, Jesus entrando na cidade de Jericó, havia um cego que estava ali na beira do caminho, porque mataram seu pai, não queria matar ele, botou ele no meio do caminho, colocaram uma capa nele, ele não nasceu cego, aquilo foi um ferimento do ataque romanos, e a Bíblia vai destacar que houve o barulho da multidão, alguém disse, Jesus está chegando no meio do caminho, mas ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e alguém disse, cala a boca, Jesus está passando, e a insistência dele foi dizer, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, mas alguém diz, fala mais baixo, e ele continua, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Quando eu olho para a Bíblia, Jesus manda chamar o moço, e quando o moço chega até Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? O cego olha para Jesus, e a Bíblia diz que ele responde, Senhor, que eu posso haver? Quem sabe nesta noite, alguém que está me assistindo, alguém que está aqui, não está enxergando mais a glória de Deus, não está enxergando mais nada acontecer, mas eu venho aqui como boca de Deus, profeta de Deus, para te dizer, vai começar a acontecer. Como? O Senhor está tirando as camadas dos teus olhos e vai te dar uns olhos espiritual. Quem sabe você está no olhar carnal, quem sabe você não está enxergando mais nada, mas hoje eu vim aqui para te dizer, enxerga a glória de Deus, enxerga a glória de Deus, enxerga a glória de Deus. Quem sabe você não enxerga mais sua cura, quem sabe você não enxerga mais a porta se abrir, mas eu quero te dizer nesta noite, tem providência de Deus hoje, aqui, tem providência de Deus hoje aqui. É interessante que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Imediatamente ele tirou a sua capa, deixou tudo e seguiu Jesus. Tem gente que quer a bênção, mas não deixa o que está sobre si. Tem gente que quer recarregar um milagre, mas não deixa o que está carregando no velho homem. Tem gente que quer carregar a bênção, mas não deixa as coisas velhas, que nem o cego de Jericó disse, eu vou até diante dele. Eu vou seguir diante dele. Oh, aleluia! Amados irmãos, a vinha, aqui nós vamos falar a respeito desta vinha. A minha vinha, ele vai dizer que está diante de mim as 1000 peças, Salomão dizendo, as minhas vinhas que está diante de mim, as 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas dos seus frutos. Salomão está expressando a sua vinha quando ela é produtiva, o lucro que ela dava, o crescimento. Sabe por quê, irmão? Porque tinha alguém que cuidava, tinha alguém que tratava bem. Deus não quer de nós muito sacrifício, Deus quer de nós o verdadeiro amor. Tem gente que quer fazer o serviço para mostrar o que está fazendo. Jesus não precisa disso. Jesus precisa da sua realidade, sua fidelidade, seu caráter cristão, sua fidelidade cristã. Deus não precisa de muita muvuca para dizer que está fazendo. Deus só precisa da sua bênção sobre a nossa vida, e nós vai cuidando com carinho, fazendo com amor, cuidando, tratando, e o que vai acontecer? A bênção de Deus vai fazer florescer, crescer, prosperar, frutificar. Hoje tem mensagem aqui para frutificar. Se preparem. Você que está me assistindo, hoje você vai frutificar em nome de Jesus. A primeira coisa o profeta vai destacar para nós a respeito da vinha. Nós pulou a vinha. Agora ele vai dizer que existe o lagar. Este lagar no grego se chama lenos. O lagar é um tanque, ou tinha usado para comprir o sumo da uva.
Este lagar vem da raiz, que significa escavar. Todos lugares que positava sobre o chão, em buracos que havia, aleluia, sido cavado ou lavrado da rocha. O lagar se colocava-se, primeiro, fazia um buraco. Era um processo para colocar ela sobre esse buraco. Havia cavação. E tudo que é em sacrifício, em trabalho, não é fácil. Então eles cavava primeiro, e depois ele colocava o lagar. E esse lagar servia para colocar as uvas. E as uvas eram colocadas dentro do lagar, mas essas uvas, ela passava por um processo. E o processo que o historiador vai dizer para nós é que pastor Fábio, quando colocava as uvas dentro do lagar, precisava-se alguém lavar os pés e entrasse dentro do lagar. E a Bíblia vai dizer que começava o processo. Qual? Labúriga, labáriga, ramanto ré, remite o proflaçui. O lagar tem para nós um processo. E ninguém quer passar por esse processo. Eu passei hoje. Ninguém quer passar nesse processo. Entrou para o lagar, se prepare para ser. Quer ser doce? Seja pisado. Quer frutificar? Seja pisado. Quer crescer? Seja pisado. Quer subir? Seja pisado. Quer subir? Seja humilhado. Porque isso não é morte, é vida. Rabando remeforiga, labariga, semente comodoriga. O método de espremer o suco das uvas dava-se pela aplicação de algo pesado ou frequentemente pisando-se sobre elas com os pés descalços até o processo de espremer o suco pisante. Porque ele ficava mais puro, curtido, era mais original. Agora, aqui para nós, eu botar o meu pezinho e começar a pisar na uva. Pastor Eduardo, toma um pouquinho desse suco. Tem condição? Eu particularmente não. Mas era um processo. Era o processo da pisadura. Lagar está falando de processo, trabalho. Primeiro se carva, segundo coloca dentro, terceiro, tem que ter a terceira pessoa para trabalhar. Como? Pisar nas uvas. E quando se pisa nas uvas, se está de veste, vai manchando as vestes. Hoje é culto de quem, amados? Santa Ceia. Tem uva no recinto. Tem o processo da pisadura. Tem o processo do sangue. Jó diz no Antigo Testamento, capítulo 24, 11. Dentro dos seus muros fazem um azeite. Pisam os lagares e ainda têm sede. Neemias capítulo 3, versículo 15 diz: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares. Ao sábado trazia peixes que carregava sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda casas de carga que trazia a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra ele no dia em que vendia mantimentos. Neemias estava vendo. Quer figos? Quer pasta? Quer uva? Mas ele via a visão. Alguém? E eu estou achando bom essa pisada de Deus com a terra. Tá tudo fechado. Jesus, estou pisando na terra. Estou tratando com a terra. Laboriga. Estava orando na madrugada. E eu disse: Senhor, eu não aceito homens
que se diz autoridade da terra constituída, sim, é bíblico. Mas dizer que a porta tem que estar fechada e o Senhor ficar em silêncio, irmão, automaticamente eu estava dagando a Deus, eu disse, eu não aceito. O crente pode sofrer, porque o crente é rebelde, é tribulado, dá trabalho. É terra seca, teimoso. Não, é terra seca, como diz o nordestino, pernambucano, sou pernambucano, terra seca. Não produz, só traz contenda, problema. Aí Deus falou no meu coração, irmão, eu saí marchando. Eu mandei até uma oração para o pastor naquela hora. E eu comecei marchando. Deus me deu uma visão. Com o homem eu trato, mas com a igreja tem que ter o processo. Sabe por quê? Púlpito de igreja não serve para políticos, serve para os santos. E os santos que estavam no púlpito que mancharam, Jesus está limpando. Porque o machado já está posto. Rabauriga, seremi, chorrecia. Quando eu olho para esta visão e vejo a ira do Senhor, no capítulo 63 de Isaías, versículo 3, ele diz: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E o pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei todas as minhas vestiduras. Nós estamos no processo da pisadura. Nós estamos passando pela moinha. Nós estamos andando em uma fornalha. Isso é em geral. Sabe por quê? Porque Deus quer que o povo se una. Que se abrace. Se você é da neopentecostal, se eu sou da tradicional, se você é metodista, se você é apostólico, Deus quer uma igreja única. E eu quero lhe dizer para você, na vinda do Senhor, guarde isso, você que está me assistindo, Ele vai tirar uma igreja dentro de outra igreja. Irmãos, estamos vivendo numa época de ouvir mensagens para levantar o ego da igreja. E todo deles sai assim inchado. Tudo inchado. Tudo gordo. Só tem ar. Mas quando come o mocotó, ele fica fraco. Porque o mocotó soa. Dá fraqueza, dá sono, sonolência. Mas hoje tem pirão, mocotó e cabeça de galo. Entre pra cá, porque Deus vai te fortificar, crente. Labariga massuriga rebia. Raborga. Estamos vivendo inchado. Ninguém prega mais contra o pecado. Ninguém prega mais contra a prostituição. Ninguém prega mais contra a vaidade. Tudo pode. E Jesus está fazendo isso com a terra, no lagar. E o suco está saindo. O homem está dizendo, não pode, pode. Jesus diz, não pode, então comigo não pode. O homem está dizendo, pode, Jesus, toma, você no lagar. Deus lhe chamou antes do homem lhe chamar. Ele disse para Jeremias, antes que te formasse no ventre da madre de tua mãe, eu te escolhi, te conheci, te chamei e te santifiquei. Antes de o pastor Fábio chegar perto de mim, o Senhor me chamou. Desde o ventre da madre da minha mãe. E tem gente que está levado pelo vento das falsas doutrinas. Aí Deus tome pisada. Aí não está entendendo. Pode fazer jejum, irmão. Pode. Pode orar dia e noite. Pode. Mas essa guerra só vai parar quando esse nome se levantar do trono. Jesus. Deus está mexendo, irmão, não é no pequeno, é nos grandes, tratando com tudo, rasgando que nem trator de esteira, tirando o rabisco, o ego, o orgulho, o egocêntrico,
as mensagens que cobriram. Eu nunca vi doutrina bíblica matar crente. Mata, pastor Fábio. Se ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como é que vai matar? Se ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então não morre. Bíblia não mata crente. Quem mata crente é adultério, prostituição, pecado, inimizade, fofoca, calúnia, perseguição, mentira, compra e não paga, veaco. Isso que mata o crente. Mau testemunho. Estou aqui todo palautizado, pregando bonito. Chego na rua, não presto. Chego nos meus vizinhos, conhece Leandro? Nem sei nem quem é. Isso não é crente não. É crente na sua igreja. Aí Jeová, no lagar. No lagar. Fique no lagar. Porque no lagar tem um processo. E quando sai do processo, a uva é boa. O suco é bom. Mas tem que passar no processo do lagar. Ageu capítulo 2, 16 e 17, ele diz: depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10 vindo ao lagar, para tirar 50, e havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e toda obra das vossas mãos, e não houve entre vós que saltasse para mim, diz o Senhor. Pastor Fábio, não dá mais. Eu queria pegar. Filho, pronto. Eu vou finalizar em nome de Jesus. O profeta Isaías está falando. Cântico. Segundo, vinha. Terceiro, lagar. Agora ele vai expressar a torre. Torre fala de proteção divina na batalha. Nós estamos numa batalha. Mas Deus está na torre, nos vigiando, nos cuidando, nos protegendo, nos livrando, cuidando, poupando, dando livramento, dando vida, dando saúde e cuidando de nós na entrada e na saída. Sabe por quê? Porque Ele está na torre. E quem está na torre não dorme. Quem está na torre não cochila. Quem está na torre nem tira o tempo para descansar. Mas quem está na torre está cuidando de cada um da sua igreja. Sabe por que você está aqui? Porque nós estamos guardados debaixo da onipotente mão de Deus. Torre fala de proteção divina na batalha. Salmista 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Salmo 41, 2 ele diz: o Senhor o livrará e o conservará em vida, não em morte. Será abençoado na terra, e tu não o entregará à vontade dos seus inimigos. Salmo 91, 4 ele diz: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo em broquel. Aí ele diz no primeiro versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como Jesus disse: ó Jerusalém, terra que mata os meus profetas, terra que persegue o meu povo, os meus filhos. Jesus é a expressão de uma galinha que pega os seus pitinhos e vem jogando para baixo, vem botando para baixo, abre as asas e acolhe todo. O mundo é grande, a mão dele é grande. O mundo é grande, a mão dele é grande. O mundo é grande, a mão dele é grande. Porque ele chama nós pelo nome.
Ele chama nós pelo nome. Salmo 125, 12, ele diz: como estão os montes, as rodas de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Enquanto tem vida, proteção. Enquanto tem vida, livramento. Enquanto tem vida, estou aqui do teu lado. Enquanto tem vida, usa a palavra de Isaías: não temas, eu sou contigo. Não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Você está ouvindo essa palavra? O Senhor é torre ou não? O Senhor é torre. Zacarias 2:5 ele diz: eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e mesmo eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Irmão, crente tem proteção para todo lado. A Isaías vem dizendo, 54:17, todas ferramentas preparadas contra ti não prosperará. Você que está me assistindo nesta noite, há uma proteção de Deus na tua casa. Há um livramento de Deus na tua vida. Há um agir de Deus nesse dia que se chama hoje. O Senhor manda te dizer, você que está em casa, nos assistindo, que Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele está do teu lado a lado. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego lançaram aí na fornalha, a confiança dele era: eu sei que ele vai chegar. Eu sei que ele vai vir. Ele falou para o rei: olha, esse assunto nós nem conversa, porque só adora ele. Aí o homem ficou furioso. Foi, pastor? Acrescenta a fornalha 7 vezes mais. Aí viu os homens de guarda, vai fazer o serviço do homem. Quando ele chega na frente, fulminado. Foi logo morto. Sabe por quê? Aquele que serve a Deus em espírito, em verdade, o adora a Ele, é fiel a Ele, com falha, com defeito, mas está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Além do erro de Davi, do pecado de Davi, ele diz: Senhor, olha, eu não pedi trono, eu não pedi ouro, eu não pedi prata, eu não pedi nome. Eu estava no campo, matando urso, matando leão e cuidando das ovelhas do meu pai. Mas eu digo uma coisa a ti: tira tudo, tira ouro, prata, trono, glória, poder, mas não retira de mim o teu Santo Espírito. Deus ama o homem sincero, que dobra o seu joelho e confessa todas as suas trajetórias, todas as suas guerras, todas as suas tentações e fraquezas. Não adianta mentir. Frutos e frutificação. Frutos e frutificação. O lagar, a vinha e a torre. Agora tem que ter os frutos. O Senhor olhou para a terra. Deus é bom demais. E larou, limpou, cercou, botou uma torre. Ele não contratou ninguém não, viu? Disse: eu vou ficar aqui. Aí lançou a semente. Pô! Porque onde ele escolhe, a terra já é boa. Ele não tem o tiro errado. Ele tem a visão certa. Essa terra aqui é boa, mas é necessário limpar. Ele limpou, tirou a sujeira, arou-se a terra e lançou a semente. Aí ficou aqui, ó, esperando no tempo. Deus é paciente. Deus não tem pressa. 1000 anos para ele é um dia.
E um dia para ele é meio que um ano. Para que ele tem pressa? Aí ele ficou na espera. Mandava uma aguinha, chovia, cuidava. E quando começou a fluir, crescer, aí ele pega a uva. Puf! E quando vai experimentar a uva, ô irmão, eu fui feirante, eu sou filho de feirante, lá em Recife. Coisa pior do mundo é você pegar um cacho de uva, ela tão bonita. Quando você puxa ela e quando põe na boca, ela está travando, irmão. Eita! E tem cabra que não tem experiência com uva. Eu tenho, viu? Eu fui feirante. A melhor uva mais doce é quando ela está soltinha do cacho. Pode pegar, que ali é mel. Agora tem problema de diabetes, não chupa não. Vai subir tudo. É doce. Aí você vê aquele cacho bonito. Você pode ir no mercado amanhã e tirar essa prova. Você vê um cacho duro. Você mexe assim, a uva não cai para nada. Agora chupe ela. É travamento, filho. Deus olhou assim quando botou para experimentar. Disse, ih, rapaz. E esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas, amarga, fel. Eu compro 1 quilo para você vai chupar ela? Agora se tiver docinho, aí põe até um leite de moça para completar, né? João 15,16 ele diz a respeito desse fruto: não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Aí ele diz Romanos 7,4, apóstolo Paulo ensinando: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos. O processo hoje da pisada do lagar, os pés, porque alguém colheu, sim ou não? Alguém foi lá na colheita, tirou as uvas, botou no lagar, vai agora ter um processo, outra pessoa é capacitada para fazer isso, cada uma na sua posição, função. Não adianta você querer ser o pastor Ronaldo, correto? Não adianta você querer ser o pastor Fábio, não adianta ser o senhor João Bosco, ser ele, cada uma com a sua ferramenta. Saul pegou a ferramenta deles, toma Davi, vai para a guerra. Davi disse, opa, tá pesado, tome. Ele disse, menino, tu não é experiente, esse homem já é de guerra faz muito tempo, menino. Disse, não se aperreie, viu? Lá no